Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É sempre um prazer muito grande poder estar falando com você que sempre acessa o nosso canal e você que também está chegando pela primeira vez. É uma honra muito grande compartilhar com você a palavra de Deus, trazer uma reflexão sobre algum tema. Para nós é um motivo de muita alegria e eu quero dar um bem-vindo para você. E você que está chegando agora pela primeira vez, deixa aí o teu like, inscreva-se no nosso canal e nos ajude a divulgar a palavra de Deus, porque esta é a nossa missão como filhos de Deus. Nesta oportunidade, como nós estamos chegando ao final de mais um ano, nos aproximando agora da festa de Natal, eu quero aproveitar esse momento para trazer uma palavra de reflexão e trazer aqui, em evidência algo muito importante para a nossa reflexão, que é a necessidade de nós, neste Natal, ao cercarmos a mesa para um banquete com a nossa família, não nos esquecermos dos nossos irmãos, que também fazem parte da nossa família espiritual. Os nossos irmãos que sofrem perseguição em muitas partes do mundo e que não terão a mesma liberdade que nós teremos de cercar a nossa mesa no convívio da nossa família para celebrar o nascimento de Jesus, que é algo muito importante para nós, que tem um grande significado para as nossas vidas. Estes irmãos são tolhidos desta liberdade porque vivem debaixo de um governo ditatorial. E nós não poderíamos fazer vista grossa a esta realidade. Precisamos sempre nos lembrar destes irmãos e orar por eles, porque eles muito precisam das nossas orações. E mais do que isso também, este é um momento de reflexão sobre a liberdade que ainda temos nesta nação chamada Brasil e que está sob ameaça também de mudar a sua forma de governo. Aquilo que parecia impossível, algo impossível há alguns anos, parece caminhar para uma possibilidade cada vez mais real diante do que nós estamos vivendo hoje, quando temos no poder executivo, alguém que sonha com isso e que almeja muito isso, mudar a forma de governo deste país. E diante de muitos outros fatos que têm acontecido em volta e por trás dos bastidores do poder. Nós vivemos num mundo onde hoje cerca de 360 milhões de cristãos são perseguidos, principalmente em países de dominação islâmica e de regimes socialista e comunista. E diante de toda esta realidade, destes fatos que estão aí na internet, é só você entrar e pesquisar e você vai ver o que está acontecendo no mundo em relação à perseguição aos cristãos. Diante desta triste realidade, mesmo sendo uma nação que se considera na sua maioria, uma nação cristã, nós, brasileiros, parece não ignorarmos, parece não considerarmos o perigo de flertarmos com o comunismo, porque isso é o que exatamente está acontecendo hoje. O Brasil está flertando com o comunismo, pensando em igualdade e mais liberdade, mas os brasileiros não têm ideia do que isso significa. Hoje, infelizmente, nós estamos mais perto de um regime comunista no Brasil
do que já estivemos desde que passamos a ser uma república. E a nossa falta de interesse em se informar está nos levando a entregar nossa liberdade na mão daqueles que um dia poderão se tornar os nossos ditadores. Hoje nós temos um ministro que foi aprovado pelo parlamento, o ministro da Justiça, que declara-se comunista com orgulho. E o sonho de quem hoje está no poder executivo deste país também é de transformar esta nação numa nação de regime comunista. E isso só ainda não aconteceu por alguns motivos, e eu até posso aqui destacar alguns deles, 2 pelo menos, que eu considero bem importantes, que têm impedido que isso realmente aconteça de uma forma mais imediata. Primeiro, porque Deus tem nos dado ainda uma oportunidade de arrependimento para tomarmos decisões mais acertadas, né? E termos atitudes mais corretas como cristãos. Não pensando em lutas de classe, mas na vontade de Deus para as nossas vidas. Uma vez que a grande maioria da nossa população se considera cristã. E em segundo lugar, porque se for para realizar isso de uma forma mais rápida, aqui na nossa nação, uma mudança de governo, de uma forma mais imediata, através da força, isso teria que, com certeza, contar com o apoio das Forças Armadas, porque não se toma um poder com buquê de flores nas mãos, mas por meio de força bélica. E as Forças Armadas deste país ainda estão divididas quanto a este assunto, principalmente os comandos subordinados. Mas o que nós observamos é que, à medida que o tempo vai passando, mais vai se ganhando espaço, e quanto mais os políticos desta nação provam que podem ser comprados, mais a classe conservadora vai enfraquecendo e deixando de acreditar que pode haver uma mudança significativa na cultura corrupta deste país. E esta tem sido a grande estratégia para enfraquecer a esperança dos que não querem abrir mão da cultura judaico-cristã, que sempre fez parte da sociedade brasileira, da grande maioria da sociedade brasileira, e que tem estabelecido a cultura, os princípios e os valores da nossa nação. Agora é importante a gente entender o seguinte, que se nós nos consideramos cristãos, nós temos o dever de pensar e agir como um cristão de verdade. E aí surge uma pergunta: como um cristão deve pensar? Como um cristão deve tomar decisões? Tendo como base os ensinamentos de Jesus. Eu sei que, mesmo sendo cristãos, nós podemos cometer erros, mas isso deve ser um acidente de percurso na nossa vida, não uma cultura ou um estilo de vida. Então, a nação brasileira precisa realmente de cristãos verdadeiros. Cristãos que andem bem perto de Cristo, em comunhão com Cristo. Porque quanto mais nos aproximamos de Cristo, mais iremos tomar as decisões certas em nossas vidas, não baseadas nos nossos achismos ou numa luta de classe, interesses pessoais, não, mas sempre baseadas na boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Então, enquanto nós estamos aqui agora em nosso país, flertando com o comunismo, os nossos irmãos cristãos, tanto católicos como evangélicos, estão sendo torturados, estão tendo seus direitos como seres humanos negados por esses regimes ditatoriais em várias partes do mundo.
E isso parece não fazer qualquer diferença para nós. Temos nos mostrado indiferentes a esta realidade. Muitas pessoas nem sabem que isso acontece, não se preocupam, e quando alguém fala sobre este assunto com as pessoas, elas ignoram, não querem ouvir, acham que é mentira, porque afinal de contas, quem está apoiando aqueles que querem implantar este regime no Brasil são aqueles que também se denominam cristãos e que até ocupam posição de liderança no meio cristão, e muitos cristãos se sentem estimulados, incentivados, apoiados, inspirados a ter esta mesma atitude. Parece que o que de mais espiritual nós podemos demonstrar em relação a tudo isto, né, que nós estamos vivendo hoje, é declarar de vivo e bom som aquilo que muitas pessoas costumam declarar e dizer: vamos orar pelos nossos governantes, pois este é o nosso dever, que é algo de que eu não duvido, mas nós deveremos pensar muito bem que nós não deveríamos orar por liberdade e ao mesmo tempo usar o nosso livre-arbítrio como cristãos para apoiar alguém que é inimigo da cruz de Cristo, como diz Paulo. Alguém que dá o aval nesta nação, né, que tem o poder da caneta de aprovar, de assinar, de referendar, né, de legalizar o aborto, as drogas e uma série de outras coisas que são incompatíveis com os princípios e valores predominantes de uma nação de maioria cristã. Então, muitas das vezes, as nossas declarações que consideramos ser cristãs, elas são divergentes com realmente aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Porque a oração sem uma ação correspondente não é oração. É no máximo uma expressão da tradição religiosa, algo de que os cristãos brasileiros muito entendem. Nós, cristãos brasileiros, entendemos muito de religião. E dentro desse pensamento religioso, nós queremos sempre viver e ter uma atitude dentro daquilo que é politicamente correto, mas que aos olhos de Deus está totalmente em oposição ao caráter de Deus, à santidade de Deus, aquilo que Deus realmente espera de nós como Senhor sobre as nossas vidas. E eu penso que só há duas maneiras de nós experimentarmos, de fato, na nossa vida, na vida da nossa família, do nosso povo, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Por meio do conhecimento de Deus, através do contato com a Bíblia, do arrependimento, ou por meio de uma tragédia que possa provar de fato a nossa fé e nos colocar de joelhos diante da vontade de Deus, quando nós não tivermos mais argumentos e nem potencial humano para tentarmos viver a nossa vida do nosso jeito, baseada no nosso ego, porque é sempre o que nós tentamos fazer, sempre tentando viver do nosso ego, tentando justificar as nossas atitudes como cristãos, mesmo que elas sejam incompatíveis com a palavra de Deus. Ou mesmo por meio da perseguição, porque a perseguição ela tem o poder de separar o joio do trigo. A perseguição ela revela quem de fato está pronto para declarar a sua fé em face da morte, né? Muitas pessoas têm vivido esta realidade. Nos países menos evangelizados do mundo, onde é proibido se pregar o evangelho, lá aqueles cristãos eles têm pago um alto preço com a sua própria vida. Eles têm pago um alto preço. Muitos mártires têm ainda hoje derramado o seu sangue na terra por causa de Cristo. E muitas das vezes nós nem nos damos conta disso. Muitas pessoas nem sabem que isso acontece ainda no mundo.
Hoje, esses dias, agora nós vamos estar comemorando o Natal. E nós precisamos realmente compreender o que esta data significa para nós cristãos. Caso contrário, será apenas mais um daqueles dias em que vivemos nossas tradições religiosas e que não muda nada nas nossas vidas. Jesus nasceu para que haja uma mudança radical nas nossas vidas. É isso que significa o seu nome e a sua missão. Jesus significa Salvador. E quando nós cremos em Jesus é porque nós acreditamos que Ele nos salva. Ele nos liberta do poder do pecado. Ele nos liberta de nós mesmos, dos nossos achismos, do nosso ego. E nos coloca em plena submissão a Ele, a palavra, a Deus, para fazer a vontade de Deus, para se opor a toda forma de oposição a Deus, ao espírito do anticristo que está aí. E como a própria Bíblia diz, é o espírito do anticristo. Tudo que nós temos hoje no mundo que é contra Cristo, contra os ensinamentos de Cristo, se revela como o espírito do anticristo que já opera hoje no mundo, que se revelará na sua expressão máxima, personificada, do próprio anticristo que será um governante mundial. Mas os seus ideais, os seus ensinos, a sua cultura, os seus falsos valores já estão permeando a sociedade em todos os lugares, em todas as partes do mundo. E muitos cristãos têm sido seduzidos e enganados por este espírito que tem entrado no meio cristão como um anjo de luz e que tem enganado muitos escolhidos. Então, este Natal, ele precisa realmente trazer uma ressignificação para as nossas vidas. Jesus, ele nasceu lá em Belém da Judéia para que cumprisse uma missão aqui na terra, a de morrer no nosso lugar para nos justificar e nos dar o direito legal de sermos aceitos de volta como filhos de Deus. Como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios 5:21, pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Então, quando nós entendemos realmente isso e reconhecemos o valor da obra redentora de Cristo, nós nos submetemos a essa obra, entregando o governo das nossas vidas ao nosso verdadeiro dono, e aí Jesus também passa agora a nascer nos nossos corações, para ser o Senhor das nossas vidas. E quando ele se torna o Senhor das nossas vidas, então todos os interesses de Cristo passam a ser os nossos interesses. Como também os inimigos de Cristo se tornam os nossos inimigos. Nós não vamos nos alinhar e nem nos aliar àqueles que são inimigos de Cristo. Nós vamos sempre estar do lado de Cristo, combatendo os falsos ensinos e as mentiras daqueles que se levantam declaradamente como inimigos de Cristo, ou aqueles que se infiltram trazendo seus sofismas, as verdades mescladas com mentiras para seduzir os crentes, os cristãos, os que servem a Cristo e roubar-lhes a fé, roubar-lhes o coração. Então, se Jesus não for o Senhor das nossas vidas, nós podemos até ser religiosos, podemos até ter uma prática de ir e vir à igreja, mas nós não temos nenhuma autoridade de nos considerarmos filhos de Deus. Porque filho de Deus não é quem diz que é filho de Deus, mas aquele que crê na obra redentora de Cristo e a toma pela fé, submetendo-se ao governo de Deus sobre a sua vida. João capítulo 1, versículo 11 e 12 nos diz: veio a seu próprio povo, e eles o rejeitaram. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então é Jesus que nos dá o direito de ser filho de Deus,
mas é preciso que creiamos nele e o aceitemos. Esse crer e aceitar é crer nos ensinamentos, é crer na obra que ele realizou na cruz como único meio de salvação e aceitar que ele seja o Senhor sobre as nossas vidas. Não apenas o Salvador, mas o Senhor das nossas vidas. Caso contrário, nós podemos ter a mesma atitude que tiveram os judeus. Como diz o versículo no início, versículo 11, veio para o que era seu, veio a seu próprio povo e eles o rejeitaram. Há muitas formas de rejeitar a Cristo. Existe uma forma declarada de oposição a Cristo, existe uma forma velada, uma forma subjetiva que pode estar sendo influenciada por espíritos enganadores que levam muitos cristãos a viverem uma falsa fé em Jesus, a terem aquilo que Paulo diz de aparência de piedade, porém negando-lhe a fé, a verdadeira fé, negando-lhe as verdadeiras convicções, negando realmente a verdade de Deus e vivendo na mentira. Então, para finalizar esta palavra, eu quero desejar que neste Natal Jesus tenha o seu lugar de direito no teu coração. Que o teu coração seja o trono do governo de Deus sobre a tua vida, que ele esteja assentado sobre o teu coração, o trono do teu coração, para reinar sobre você. Porque foi por esta razão que Jesus veio ao mundo, para trazer a presença de Deus de volta para o lugar que ele criou para reinar sobre cada um de nós através do Espírito Santo. O espírito humano. Deus nos dotou de um espírito para que ele pudesse entrar neste ambiente através do Espírito Santo e interagir conosco neste ambiente especial, espiritual, onde ele vem para reinar. Ele vem para trazer sobre nós a cultura do reino sobre as nossas vidas. Gálatas capítulo 4, 6 nos diz, e porque nós somos seus filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho e por meio dele clamamos, Abba, Pai. Quando nós nos tornamos filhos de Deus, através de Cristo, quando nós o recebemos, como diz lá João 1, 11, 12, e cremos, ele nos dá o direito de sermos filhos de Deus, e depois ele envia o Espírito de seu Filho aos nossos corações para habitar o nosso espírito, para que possamos chamar Deus de Pai, para que possamos estar numa relação com Deus de paternidade, de filiação, onde possamos ter íntima comunhão com Deus, onde possamos partilhar dos mesmos sentimentos, dos mesmos desejos. Eu tenho plena convicção que o desejo do coração do nosso Pai é que cada brasileiro tenha liberdade para adorá-lo, para glorificá-lo. É que nós, como filhos dele, desta nação brasileira e filhos dele, possamos dizer não para todas as formas de pecado e de coisas que são abomináveis aos seus olhos e ter uma nação totalmente voltada para ele. Eu sei que seria quase que impossível todos os brasileiros reconhecerem o Senhor como Deus, como Criador. Sempre aqueles que não creem, existe o ateísmo que está crescendo no mundo, mas como o Brasil se declara ser, na sua maioria, cristãos, então é justo que nós tenhamos voz nesta nação e defendamos os ideais e os direitos, como cidadãos brasileiros, de termos uma cultura cristã que possa estabelecer as bases para a ética e os valores da nossa sociedade. Então, que neste Natal possamos estar refletindo sobre tudo isto e entendermos que nós não vamos apenas cercar uma mesa para uma confraternização com a nossa família. Precisamos entender a razão por que Jesus nasceu, ele veio a esse mundo. E precisamos contribuir para que todo o propósito de Deus na redenção da raça humana possa
ser colocado em evidência na nossa nação, possa se transformar uma realidade na nossa vida, na vida da nossa família e na vida de cada brasileiro. Então que Deus te abençoe, tenha um Natal abençoado com a sua família e ore por todos aqueles que sofrem perseguição no mundo por causa da sua fé e ore também para que a nossa nação possa despertar e nós possamos ainda caminhar em liberdade, usufruir da liberdade que temos para adorar a Deus e para proclamar o Evangelho a todos os brasileiros. Que Deus te abençoe e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.